Qual é a sua identidade? Imagine um policial de frente para você, pedindo, por favor, me passe a sua identidade. Logo a gente pegaria um documento do nosso bolso, da nossa carteira, e mostraria para esse policial o nosso documento. Pode ser carteira de habilitação, talvez o nosso RG, o nosso documento geral, ligando a nossa identidade com aquele documento, com o número que consta naquele documento, com o nome completo que consta naquele documento. Talvez a identidade, quando nós pensamos no conceito de identidade, venha imediatamente na nossa mente o nosso nome completo. Quem eu sou? Eu sou Catarina Guiar Abdala Teixeira Neto. Conhecem alguém com esse nome? Então nós associamos muitas vezes a identidade ao nosso nome. Há pessoas que associam a sua identidade ao grupo do qual elas fazem parte. Por exemplo, um adolescente é muito comum encontrar a sua identidade naquele grupo da escola que ele pertence. Talvez ele se identifique mais com o grupo dos roqueiros, quem sabe mais com o grupo dos pagodeiros. Mas ele geralmente tem um grupo com o qual ele se identifica e no qual ele busca a sua identidade. Talvez o grupo que pratica um determinado tipo de esporte. Eu lembro quando eu era adolescente, eu me identificava como cristão, sempre deixei muito claro a minha identidade para as pessoas que estavam ao meu redor, mas o grupo com quem eu andava na escola era o grupo dos roqueiros. Embora eu não entendesse muito de rock, né, eu ouvia eles falarem de Guns N' Roses e outras bandas, Metallica e tal, e eu estava naquele meio porque era o grupo que não usava maconha, não usava droga, né, era o pessoal com quem eu conseguia andar naquela escola em que eu estava. Mas talvez a gente precise recobrar ou relembrar qual é a nossa verdadeira identidade. Quando nós pensamos até nos grupos étnicos, eles mantêm uma identidade muito forte mesmo num local estrangeiro. Pensa naquele filme do Casamento Grego. Né? Aquela família, a rotina daquela família, os relacionamentos giram em torno da identidade deles, porque eles são gregos vivendo nos Estados Unidos. Então nós precisamos manter a nossa identidade grega e toda a palavra inglesa vem do grego, né? Como diria o pai grego. Agora, qual é a nossa identidade de fato? Como é que nós podemos saber quem nós somos? E eu creio que a Bíblia oferece para nós essa resposta. Quem você e eu somos. Por isso, o texto de Josué nos ajuda a perceber como Israel encontrava a sua identidade e como nós podemos também encontrar a nossa identidade como povo de Deus. Por isso, vamos ler o texto que vocês já devem estar com ele aberto aí. Josué, capítulo 5, versículos de 2 a 9. Josué, capítulo 5, versículos de 2 a 9. Diz assim o texto bíblico. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeat Aralote, ou a colina dos prepúcios, também pode ser chamada. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Quando nós lemos uma passagem como essa, um rito como a circuncisão parece fazer pouco sentido para nós. Nós precisamos ler Josué capítulo 5, versículos de 2 a 9, à luz de toda a história, de todo o relacionamento que o Senhor havia estabelecido com Abraão e que o Senhor havia estabelecido com o seu povo Israel. Num dos momentos em que Deus aparece para Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, ele estabelece a circuncisão, que era uma operação, né, uma espécie de operação, não com toda a tecnologia que nós temos hoje,
mas que era feita no órgão masculino, no órgão do menininho, quando ele tinha 8 dias de vida, em que se cortava parte da pele na frente desse órgão, indicando que aquele menininho, ou que aquele homem que passava por esse rito, fazia parte do povo de Deus. Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11, quando Deus está conversando com Abraão, ele diz assim para Abraão: esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá de ser guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então, Deus estabelece a circuncisão, essa operação, que era uma operação sem nenhum instrumento tecnológico, certamente profundamente dolorida para os meninos e profundamente dolorida para os homens que tinham que fazer isso depois, mas que marcava a identidade de Israel. A gente muitas vezes, quando lê o Antigo Testamento, percebe Israel se distinguindo, por exemplo, dos filisteus, com o fato de que eles eram circuncidados e os filisteus não eram. Então, esse símbolo que Deus estabeleceu era essencial para que Israel tomasse posse da terra da aliança. Em Gênesis 17, Deus promete uma terra para Abraão. Deus promete uma terra para os descendentes de Abraão. Mas no mesmo texto em que ele promete a terra, ele também estabelece um símbolo, um sinal de que havia um compromisso entre Deus e Abraão e os seus descendentes. Toda aliança no mundo antigo tinha um símbolo. Toda aliança no mundo antigo tinha algo concreto que lembrava os participantes daquela aliança do compromisso que eles assumiram. A gente pode lembrar de Noé com Deus, tendo o símbolo do arco-íris, da lembrança de que Deus jamais destruiria a terra por meio das águas. Nós podemos pensar também na aliança que Deus faz com Israel, quando os tira do Egito e os leva para o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai, Moisés pega o sangue dos animais sacrificados e asperge sobre o povo e diz: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Toda aliança tinha um símbolo, e a aliança que Deus faz com Abraão tinha como símbolo a circuncisão. Então, Israel não poderia habitar naquela terra, que era a terra da aliança, sem ter o símbolo da aliança, que era a circuncisão. Israel precisava entender que o relacionamento com Deus funcionava nos termos de Deus, e não nos termos de Israel. Eu não quero me circuncidar, mas eu quero morar na terra que Deus prometeu. Não. A terra da aliança exige o símbolo da aliança, que é a circuncisão. E aí então, Josué pega facas de pedra, pega pedras, afia essas pedras, faz facas com elas. Isso chama a nossa atenção, porque aquela época já era época do bronze tardio, já uma época em que as pessoas usavam o bronze como metal para fazer instrumentos afiados. Mas aqui talvez a pedra nos lembre da antiguidade desse rito, nos lembre da antiguidade desse símbolo. Deus fez um acordo com o nosso antepassado. Esse acordo ainda está de pé, mas nós precisamos também cumprir a nossa parte. Então, Josué pega aquele povo todo, imagine, todos os homens, vários deles que tinham nascido durante o deserto, já homens adultos, e eles precisam passar por esse rito da circuncisão. Quem tem algum amigo, quem já passou por uma circuncisão por meio de cirurgia, sabe o quão doloroso isso é. Mas todo aquele povo que não tinha sido circuncidado precisava passar por isso. Por quê? Os versículos 5 e 7 nos explicam que parte daquela nação não tinha passado ainda por isso, apenas os que saíram do Egito. Veja, versículo 5 diz: porque foram circuncidadas todas as pessoas que saíram do Egito, mas todos os que nasceram no caminho do deserto, depois que saíram do Egito, não foram circuncidados. Versículo 7, no finalzinho do versículo 7 diz: Josué os circuncidou porque eram incircuncisos, pois não os circuncidaram no caminho. Então, assim como a travessia no Jordão marcou a identidade de Israel como um bando de escravos peregrinos no deserto, que agora se tornaram uma nação com uma terra, a circuncisão também marcava a identidade de Israel como sendo um povo qualquer para se tornar um povo da aliança. Deus fez um compromisso conosco, e sem esse sinal, sem esse símbolo, nós perdemos a nossa identidade.
Aquele símbolo era importante para marcar a identidade de Israel como povo de Deus. E aí o versículo 9 ganha bastante importância, ganha bastante sentido. Veja o versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Que humilhação é essa que Deus removeu de Israel quando os tirou do Egito? A gente pode pensar assim, bom, talvez lá no Egito eles não pudessem se circuncidar. Mas o versículo 5 diz para nós que aqueles que saíram já eram circuncidados. Aliás, gravuras antigas do mundo egípcio têm cenas do 3º milênio de homens sendo circuncidados. Então essa era uma prática que também havia no Egito. Mas enquanto no Egito circuncidava-se o adolescente, aquele que estava passando pela sua puberdade, estava saindo da infância, se tornando um homem adulto, no caso de Israel, o que Deus havia estabelecido é que todos os meninos com 8 dias deveriam ser circuncidados. Mas se os pais desses meninos não tinham circuncidados, então eles tinham que passar por isso agora. E isso indicava, então, que toda aquela humilhação do Egito, aquela escravidão, já não era mais uma realidade para eles. Agora eles eram um povo liberto, já estavam na terra. E como símbolo desse povo que habitava na terra, eles tinham de ser circuncidados. O símbolo da aliança marcava a identidade desse povo. O símbolo da aliança lembrava: vocês já não são mais escravos, esquecidos no Egito. Vocês são povo do Senhor, porque o Senhor ouviu o clamor de vocês, porque o Senhor se lembrou de vocês, os tirou do Egito e os trouxe para a terra da promessa. Então, a circuncisão, ou esse símbolo da aliança, o sinal da aliança, garante para Israel que agora eles são um povo livre que pode desfrutar das promessas na terra. Garante para Israel que agora a terra que Deus prometeu é deles, porque eles também estão se submetendo aos termos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, eles estão cumprindo. Mas a circuncisão nesse texto também, e esse é outro ponto que eu queria destacar para nós, quer dizer, a circuncisão não apenas garante o desfrute das promessas de Deus, a circuncisão não apenas dá identidade para Israel, mas a circuncisão tira Israel de uma condição de morte e os leva para uma condição de vida. Quando nós lemos o texto de Gênesis 17, e Deus estabelece a circuncisão como uma aliança, como um símbolo concreto do compromisso dele com Israel. Lá em Gênesis 17, Deus diz para Abraão o seguinte, lá no versículo 14 de Gênesis 17: qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do povo. Quebrou a minha aliança. A morte pairava sobre aqueles indivíduos. Quem já assistiu o Sétimo Selo, talvez já ouviu falando do Sétimo Selo aqui, mas tem aquela cena em que um cruzado retorna para a Europa e de repente ele se depara com a morte. Está a morte com aquela capa preta, com a sua touca, com a sua foice, e a morte então se apresenta para esse indivíduo. A morte logo vai chamá-lo para acompanhá-lo. E eles começam então um jogo de xadrez. Se a morte ganhar o xadrez, esse indivíduo tem que acompanhá-la. Se o indivíduo ganhar, a morte o deixa, ele pode viver mais um tempo. A morte aqui está rondando os israelitas. A morte aqui está de olho neles. Eu vou te pegar. E aí o que a gente descobre? Algo muito interessante quando nós lemos o versículo 8. O versículo 8 diz assim: e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Esse verbo no hebraico aqui, que é traduzido como recuperar-se, ou algumas versões trazem até que eles fossem curados, que eles se recobrassem. Esse verbo no hebraico diz literalmente, até que eles vivessem. Esses homens estavam diante da condenação da morte. Esses homens eram culpados por não serem circuncidados. E a morte logo cairia sobre eles. Mas quando Josué pega todos os homens de Israel que não tinham passado pelo rito e os circuncida, ele leva esses homens da morte para a vida. Algo que chama muito atenção nesse texto, que às vezes as nossas versões não deixam claro, é que esse verbo traduzido no comecinho do versículo 8, quando fala assim, e depois que a nação inteira foi circuncidada, é na verdade no hebraico
depois que a nação inteira terminou de ser circuncidada. O verbo terminar é usado também no versículo 6, para falar da nação inteira, da geração passada que terminou, que morreu, que pereceu. A circuncisão, então, marca a passagem da morte, do perecimento, para a vida. Através da circuncisão, aquele povo que estava morto, aquele povo que estava condenado, passou a viver novamente. E agora pode desfrutar das bênçãos de Deus. Quais são algumas aplicações dessa passagem para nós? Ou quais são alguns ensinamentos e implicações que nós podemos tirar? O primeiro que eu queria ressaltar é que Deus também estabelece símbolos conosco como seu povo. Quando Jesus estava com os seus discípulos ali, naquela última noite antes da sua morte, ele sentou com os seus discípulos na celebração da Páscoa. Ele pegou um cálice com vinho na mão e disse para os seus discípulos em Lucas 22:20: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, toda vez que nós nos reunimos, ou pelo Zoom, e celebramos juntos a ceia, nós estamos dizendo: eu sei qual é a minha identidade. Eu pertenço a esse Jesus. Esse Jesus que morreu e derramou o seu sangue, que é lembrado por meio do suco, do fruto da uva, é também o Jesus que ressuscitou para ser Senhor sobre a minha vida e sobre a vida do povo ao qual eu pertenço. Quando nós celebramos a ceia, nós lembramos da nossa identidade. Quem eu sou, quem você é, e a resposta é: nós somos povo de Deus, nós pertencemos a Deus e nós pertencemos a um grupo de pessoas que foi redimido esse grupo pelo sangue de Cristo Jesus. Mas nós podemos lembrar de um outro rito que todos aqueles que creem em Jesus passam em algum momento, que é o batismo. O batismo também simboliza, assim como para os israelitas da época de Josué, a passagem da morte para a vida. Vocês lembram de Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, Paulo diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós passamos pelo batismo, nós estamos afirmando: eu pertenço a Cristo. Eu morri com Cristo para o pecado e eu ressuscitei para uma nova vida com Deus. Quando nós passamos pelo batismo, nós estamos dizendo aquilo que Paulo diz, por exemplo, no final de Gálatas. Ele diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Qual é a sua identidade? Eu não estou perguntando qual é a sua profissão. Eu não estou perguntando qual o número que consta no seu RG. Quando eu digo qual é a sua identidade, eu estou perguntando quem você é em Cristo Jesus. A nossa vida agora está escondida nele e nós só podemos nos enxergar a partir de Cristo. Sem Cristo, a nossa vida não faz sentido. Essa passagem também nos lembra que o desfrute das promessas de Deus, sem uma disposição de viver conforme a vontade revelada de Deus, é impossível. A conquista de Israel só seria possível na terra se toda aquela geração passasse pela circuncisão. Vocês perceberam onde que a circuncisão é colocada? Da perspectiva militar faz mais sentido eles se circuncidarem agora. Mas também da perspectiva da promessa. Como é que eles vão tomar posse da terra da promessa se eles não têm o símbolo da promessa nos seus corpos? Então aquele símbolo lembrava ao povo: olha, é nos termos de Deus, não nos nossos termos. E Deus está ensinando para nós que o relacionamento com Ele precisa ser de acordo com aquilo que Ele estabelece. Não sou eu quem diz a Deus o tipo de vida que eu devo ter, mas é Deus quem estabelece para mim o tipo de vida plena que Ele planejou para mim como seu filho, como parte da família dEle, como parte do povo de Deus. Sabe, é Deus quem diz para mim o modo que eu devo tratar a minha esposa com amor. E não eu que digo qual a melhor forma que eu acho que eu tenho de tratar a minha esposa. É Deus quem diz
para uma criança ou para um adolescente que está na casa dos seus pais, como ele deve obedecer os seus pais. É Deus quem diz também como nós devemos servir os nossos irmãos. Nós muitas vezes podemos ficar no nosso conforto, temos as nossas coisas, estamos atarefados, repleto de coisas para fazer. E a gente diz, não, eu não tenho o tempo que aquele fulano e a ciclana têm. E Deus está dizendo, não, você não está entendendo. O serviço a mim é nos meus termos, não nos seus termos. Esse texto também nos lembra que o relacionamento que nós temos com os nossos vizinhos precisa ser também de acordo com os termos de Deus. Você tem orado pelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem orado talvez para aquele vizinho difícil, rogando a Deus que o alcance com a graça e com a salvação? Você tem aproveitado as oportunidades, talvez conversando com o zelador, com o porteiro de um prédio, compartilhar o evangelho com ele? Pessoas estão ao nosso redor e a gente não pode simplesmente dar bom dia, boa tarde, ok, vamos embora e não se importar com aquela vida. O nosso relacionamento com os outros também é nos termos de Deus e não nos nossos termos. Como nós temos vivido o nosso testemunho? Quando as pessoas olham para a minha vida como indivíduo ou para a minha vida familiar, elas veem o compromisso que eu tenho com Jesus? Elas veem que eu já não sou mais meu, mas eu pertenço a Cristo e a minha vida está escondida com Ele e é nele que eu encontro a minha identidade? Conta-se que um professor de seminário, pregando numa capela, perguntou aos seus alunos: queridos, quem vocês serão no futuro? E um aluno respondeu: você é um pastor. Uma aluna disse: eu quero ser uma advogada de sucesso. Um outro aluno disse: eu quero dar aula numa universidade bastante reconhecida. E depois de ouvir a resposta de vários alunos, o professor replicou a eles, dizendo: peraí, talvez vocês não tenham entendido a minha pergunta. Eu não perguntei a vocês o que vocês farão no futuro. Eu perguntei a vocês quem vocês serão no futuro. E a resposta a essa pergunta deveria ser: eu vou ser uma mulher de Deus, ou eu vou ser um homem de Deus. Qual é a sua identidade? Como você se enxerga? Será que você lembra que o que define a sua identidade é aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Será que você se lembra que aquilo que define a identidade é o povo ao qual você pertence, assim como Israel se via identificado com aquele povo que havia sido liberto do Egito e trazido para a terra da promessa? Nós fazemos parte desse povo e nós pertencemos ao mesmo Deus. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós reconhecemos que a nossa identidade está em Cristo. Sem Jesus não faz sentido algum essa vida. Sem Jesus, a nossa vida está perdida. A nossa vida perde a razão da sua existência. Perde o seu significado. Mas em Jesus nós ganhamos uma identidade nova, nós nos tornamos filhos de Deus e nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com a nossa identidade. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com aquilo que nós já somos. Quantas vezes no Novo Testamento Paulo chama os cristãos a viverem de acordo com o seu chamado, a viverem de acordo com aquilo que eles são em Cristo Jesus. Muito obrigado porque em Cristo a morte já não está mais nos rodeando. Em Cristo Jesus nós temos a esperança da vida eterna. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar